A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, vamos continuar com a nossa série As Bem-aventuranças, os ensinamentos do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Vamos continuar no texto base, Mateus capítulo 5. E eu vou estar lendo hoje na versão bíblica Almeida atualizada e também na versão King James atualizada. Vamos acompanhar aqui Mateus 5, versículo 7, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer ser uma pessoa misericordiosa? É isso que nós vamos aprender hoje. E você pode perceber que em todas as bem-aventuranças, o Senhor ele fala sobre bem-aventurados, humildes de espírito, e aí ele já vem com uma promessa. E os humildes de espírito, deles é o reino dos céus, os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra, os que têm sede e fome de justiça serão fartos, e os misericordiosos alcançarão misericórdia. Porque a misericórdia é algo fundamental para as nossas vidas. Nós necessitamos da misericórdia do Senhor na nossa vida. E também nós precisamos se compadecer um dos outros em relação a situações de que uma pessoa está precisando de algo e o outro vai lá e estende a mão. Por isso que a palavra do Senhor fala que é bom quando dois andam juntos, porque se um cai, o outro levanta. Então, nós sempre estamos precisando um dos outros. E da misericórdia do Senhor na nossa vida, porque a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque todos os dias nós erramos e é por causa da misericórdia do Senhor que nós somos perdoados, justificados através de Cristo. Porque o Senhor se compadece de nós, que Ele vê as nossas dificuldades e Ele se compadece de nós. Amém? Vamos entender um pouco o que significa misericórdia. Essa palavra é uma palavra muito forte. Então vamos ver o que significa, qual o significado. É uma palavra de origem uma palavra de origem latina, que na verdade é a junção, de miserere, que é ter compaixão, miserere, que é ter compaixão, e cordis, que significa coração, ou seja, ter compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então a misericórdia, ela incorpora o quê? O sentimento de tristeza pela dor alheia, pelo sofrimento do próximo. E a compaixão, ela nos desperta a ajudar, a fazer algo para solucionar aquele problema. Então, quando uma pessoa ela vê alguém está passando por uma situação, ela fica incomodada, ela quer ajudar de alguma forma. Uma pessoa misericordiosa. Mas não é só isso, não. Pessoa misericordiosa é uma pessoa também que ela perdoa o mal que lhe fazem. Ela tem misericórdia daquela pessoa que a ofendeu e ela perdoa. É uma pessoa que ela, mesmo sendo ofendida, a pessoa vem lá, pede desculpa, ela tem misericórdia daquela pessoa e perdoa. Ou às vezes a pessoa nem pede desculpas, mas ela vai lá e perdoa. Uma pessoa misericordiosa. O Senhor, Ele nos perdoa a todo momento. E, inclusive, a palavra do Senhor fala que quando o Senhor Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala, porque se não perdoares as ofensas, de quem te ofendeu, o Senhor, vosso Pai, não vai perdoar também. Então, nós temos que perdoar. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica, em Mateus 23, na verdade eu vou resumir aqui, que quando o Senhor Jesus ele repreende os doutores da lei, os fariseus, por causa da hipocrisia. O Senhor Jesus ele fala assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Então vocês devem continuar dando dízimo, cumprir esses preceitos, mas vocês não podem esquecer também de ter misericórdia pelas pessoas, de praticar a justiça, a fé, porque eles olhavam mais para as questões tradicionais, eles não se preocupavam com o ser humano, com a pessoa. É tanto que eles, quando o Senhor Jesus ele curava as pessoas,
já até ficavam com raiva, porque o Senhor Jesus curava no sábado. Eles estavam mais preocupados com as questões mesmo cerimoniais, tradicionais, né? E claro, os judeus eles guardavam o sábado, mas o que o Senhor Jesus queria ensinar para eles era que eles deviam ter misericórdia das pessoas. Era isso que o Senhor queria. Lá no livro de Lucas, eu vou resumir, tá? Para o áudio não ficar muito comprido, mas no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, o Senhor ele fala sobre o bom samaritano. Então vem lá um intérprete da lei, que na versão King James fala advogado da lei, e ele começa a colocar Jesus à prova, né? Querer colocar Jesus à prova, e ele começa a falar, eu vou ler aqui para vocês, 26, versículo 26, que está escrito na lei, então Jesus lhe perguntou, ele tinha perguntado ao Senhor Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque desses dois mandamentos se resumem, né, todos os outros mandamentos. Se você ama o seu próximo, você não vai roubar, você não vai matar, né? E os fariseus, como eles não amavam o próximo, não tinham misericórdia do próximo, então eles já estavam descumprindo a metade da lei, vamos dizer assim, né? Aliás, toda a lei, porque como é que a pessoa não ama o próximo, como é que ela vai amar a Deus, né? E aí vamos continuar. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele não estava aqui querendo amar todo mundo, né? Então ele falou, quem é o meu próximo? É minha família, né? As pessoas que me fazem bem, as pessoas que estão em volta no meu convívio, né? Diário. Mas olha só a resposta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele começa a contar para ele uma história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas aí ele foi atacado por ladrões e os ladrões o feriu, deixou ele quase morto. E aí passa um sacerdote, que o sacerdote é como se fosse hoje um pastor, né? Ele deveria dar exemplo. E aí o sacerdote ele viu o homem ferido, mas ele passou de largo. Ele deu a volta para não passar por perto. E depois veio um levita. E o sacerdote não ajudou, o levita passou também e fez a mesma coisa. Passou distante. Porque um levita era como se fosse hoje o quê? Um obreiro, ou alguém que está liderando algo na igreja, líder de louvor, né? Que tem algum cargo na igreja. E todos os dois passaram de largo, bem distante, para não ajudar, fingiram que não viram. Mas aí passa um samaritano. E esse samaritanos naquela época eram estrangeiros, e os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus tinham os samaritanos como pecadores, né? E não se davam. E aí passa um samaritano, versículo 33, na versão Almeida atualizada. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. Essa palavra compadeceu-se significa sofrer com. Então ele sofreu junto com o homem naquele momento. Ele não olhou para questões de racismo, de preconceito, nada disso, questões culturais, nada disso. Ele olhou para o ser humano, ele olhou para a pessoa e aí ele se compadeceu. Na versão King James, o mesmo versículo fala assim, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. Veja que ele não passou de largo, ele passou perto, ele não fingiu que não viu. E sabe o que ele fez, amados? Ele teve misericórdia, ele sentiu a dor daquele homem, ele teve compaixão e ele tentou solucionar o problema daquele homem. Versículo 34, versão Almeida. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, na versão King James fala mais claro, então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele.
E aí no dia seguinte, ele saiu, mas antes ele deixou 2 denários ao hospedeiro. E lhe recomendou: cuida deste homem. E se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Ele tirou do bolso dele, ele ajudou financeiramente, ele cuidou das feridas, ele se compadeceu realmente daquele homem. E aí o Senhor Jesus perguntou para aquele advogado, aquele intérprete da lei, quem foi o próximo dele? E o homem falou: aquele que ajudou, aquele que teve misericórdia dele. E aí o Senhor Jesus falou o quê? Vai e procede tu da mesma maneira. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos se compadecer das pessoas. Nós devemos nos colocar na posição daquela pessoa. Às vezes as feridas da pessoa não é uma ferida externa, não é ferimentos externos, mas é ferimentos emocionais. Às vezes o que aquela pessoa precisa é de um apoio mesmo, é de um carinho. Às vezes precisa também de algo financeiro. Às vezes, amadas, é como nessa época dos fariseus, se preocupavam mais com as tradições. Às vezes a gente percebe isso, que as pessoas se preocupam muito mais com as tradições, com as questões mais religiosas. E vê a pessoa ali no pecado e acaba não se compadecendo daquela pessoa. Porque quando nós olhamos alguém no pecado e a gente prega a palavra de Deus para aquela pessoa e nós oramos pelaquela pessoa, investimos, né? Ou seja, nós investimos com intercessão, nosso tempo intercedendo pela pessoa, pregando a palavra. Aí outra pessoa fala: não adianta pregar não, para ele não, para ela não, porque ele já está perdido. Mas a pessoa vai lá e insiste, prega a palavra porque ela se compadece da situação daquela pessoa. Então, em todas as áreas, quando nós vemos alguém passando determinada situação, nós devemos ter misericórdia. E aí o nosso Pai Celestial, Ele também vai ter misericórdia de nós, Ele vai se compadecer de nós. E em momentos difíceis, Ele também vai usar outras pessoas também para ter misericórdia de nós também. Amém, amadas? Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem todas na